Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem e nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês um pouco a respeito dos resultados da CSN e o braço mineração delas, a Semin3, uma ação que eu já tenho um vídeo aqui no canal, na verdade mais de um vídeo, em que eu falo que é uma empresa do setor de mineração que é muito interessante para o médio e longo prazo, mas que você deve ter assim, sempre em mente que ela possui algumas dívidas bilionárias e eu vou deixar aqui no card no canal para que se você tiver interesse, assista a esses vídeos. Então, se você tiver interesse em saber como que os resultados vieram, basicamente como que é calculado o valor do minério de ferro e outros dados que eu vou trazer aqui para vocês relevantes, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, então, para começar, a gente vai direto aqui para a tela, vamos trabalhar sobre os resultados aqui da Semin do quarto trimestre de 2022 e no 2022 como geral. Claro, aqui eles colocaram alguns destaques do período, eles colocaram o melhor trimestre no ano em termos de volume de vendas, eles colocaram o EBITDA aqui ajustado de 1.785 bilhões de reais apenas aqui nesse trimestre, com uma margem que voltou a ser bastante interessante. A CSN Mineração distribuiu 4,96 bilhões de reais em dividendos de JCP em 2022 e encerrou 2022 com uma sólida posição de caixa e uma baixa alavancagem. Nós já vimos aqui no canal, na verdade, que a empresa ela tem muitos bilhões de reais em caixa, se eu não me engano hoje ela está com um pouco mais de 9 bilhões e ela tem caixa para pagar as suas dívidas pelo menos até ali 2033. Então é uma empresa que tem uma alavancagem bastante baixa e que tem um fluxo de caixa bastante robusto para o médio e longo prazo. Olhando aqui para alguns outros destaques que eles trouxeram, como o volume de vendas. De 2021 para 2022 nós tivemos uma queda aqui de 7% em relação a trimestre contra trimestre, especialmente nesse quarto nós tivemos uma redução bastante significativa, indo aqui para suas 4 mil toneladas de minério de ferro. Claro, essa aqui é uma queda bem reduzida, na verdade isso aqui não é tão expressivo, porque nós sabemos, assim como nós já vimos no resultado da Vale, que o minério de ferro está tendo uma demanda um pouco menor e aqueles valores lá que nós vamos ver que tem em estoque, eles foram muito requisitados e consequentemente a produção e o consumo acabam caindo. Então vamos olhar algumas outras questões aqui a respeito, por exemplo, de volume de vendas. Olhando aqui, por exemplo, ano contra ano, nós tivemos um aumento bem ínfimo, de 0,3%, mas ainda assim um aumento. Agora, o que é interessante a gente olhar é esse resultado aqui, a receita líquida por milhões e valor basicamente em dólar por tonelada. O que a gente está considerando aqui? Nós tivemos um valor unitário por tonelada aqui na casa dos seus 69 dólares e nós tivemos uma receita líquida de 3 bilhões 512 milhões de reais aqui nesse único trimestre, ou seja, dentro da receita operacional da empresa nós geramos aqui 3 bilhões e nós tivemos ali um resultado bastante interessante, como eles colocaram aqui pra gente nesses resultados aqui, que o EBITDA chegou a 1,7. Então nós temos aqui bastante valor que a empresa está entregando. Agora, o que eu acho mais interessante para nós sabermos? Como que é calculado basicamente o valor do minério de ferro? Eles têm os Platts, que são basicamente as caixas lá, os valores ali que eles colocam na planilha para calcular efetivamente o minério, e aí cada tonelada ali estava valendo R$ 99,70 de dólar. Aí eles colocam aqui que a questão da umidade acaba pesando um pouco. Nós temos também a depreciação. Por que depreciação? Eu acho que é um ponto interessante de você enxergar a diferença de Semin e Vale. A Vale tem um dos melhores minérios que nós temos e o grau de pureza do minério basicamente é o critério que você utiliza para saber se ele vai ter um prêmio ou se ele vai ter um deságio, vai ter um demérito aqui, como a gente coloca. Não só esses são os critérios, mas também frete marítimo é um outro que nós utilizamos aqui para calcular o valor efetivamente que chega para a Semin. Nós temos outros valores também aqui que eles colocam detalhadamente, mas principalmente, quais são os critérios que você tem que ter em mente? Frete marítimo, a umidade, né, que é algo que tira um valor, e o valor do minério. Você tem minérios ali na casa dos seus 66, 62, 58% de pureza de minério. E aí, finalmente, nós temos aqui um valor unitário que chegaria em 68 dólares e 80 centavos, aquilo que efetivamente vem para Semin. Aqui é um ponto importante, que aí eu vou apagar tudo e vou trabalhar aqui com vocês a questão do frete marítimo, outra diferença que nós temos com a Vale. A Vale, ela tem um hedge, ou seja, ela tem uma proteção contra a oscilação do frete marítimo. Então, ela disse o seguinte, olha, eu vou exportar diversos minérios lá para a China ou para outros lugares, mas eu quero estabelecer o preço do frete em
determinados $1.000 por tonelada para que a gente consiga estabelecer um preço que seja bom para mim, que seja bom para você, mas que eu não fique ali na oscilação. Então, a Vale estabeleceu, por exemplo, 20 mil ali pela tonelada. Tá bom. Só que o que a Semin ela faz? Ela faz uma coisa muito diferente e que sim, faz parte do business da empresa, é algo calculado para dentro deles, e nós já vimos nos outros relatórios lá que eles sofreram nos trimestres passados por conta disso e que agora eles estão melhorando e a perspectiva para 2023 e os anos vindouros ainda é muito boa. Por quê? A Semin, ela gosta de ficar exposta à variação do frete. Então, houve um determinado período que nós estávamos com mais ou menos 19, 18 mil ali pela tonelada do minério para a gente fazer o transporte. O que acontece é que em um determinado momento, esse transporte, esse frete marítimo, ele chegou ali na casa dos seus 26, 27 mil pela tonelada do minério. E isso fez com que os resultados da Semin fossem, sim, abalados, mas nós conseguimos ver que, independentemente disso, ainda assim, a Semin trouxe um resultado muito robusto. Olhando aqui para a margem, eu acho isso muito interessante. Eles têm uma margem EBITDA aqui, uma margem de 50%, ou seja, se eu coloco R$100, basicamente R$50 para mim voltam em forma de lucro. Isso é muito interessante. Claro, é interessante também você ter sempre em mente, nós já vamos mostrar isso, que o valor do minério de ferro ficou, em um determinado momento, bastante alto, e isso fez, consequentemente, que você, com o mesmo custo de produção, você extraísse o mesmo minério, só que o minério que você vende fica muito mais caro. Então você acaba tendo uma margem. Então não vamos trabalhar isso aqui como a realidade. Vamos manter aqui na casa dos seus 35, 36% de margem EBITDA aqui ajustado. E eu particularmente acho que é uma margem muito alta, muito boa. Nós temos ali algumas casas de análise dizendo que margens nesse âmbito aqui são extremamente lucrativas e rentáveis para o médio e longo prazo, de modo a fazer consequentemente com que essas ações elas tenham sim o seu valor de mercado alto, vamos dizer assim. Mas é interessante também você enxergar que a Semin ela é uma ação nova no mercado. Sendo uma ação nova no mercado, não se provando efetivamente no tempo, pelo menos não dentro da Bolsa de Valores, alguns investidores ainda ficam receosos de entrar nessa ação, mas nós já sabemos, por exemplo, que Luiz Barsi já indicou ali no podcast que ela tem interesse sim de comprar essa ação, ou pelo menos ela está de olho. Outro indicador que aqui está nessa página, que é o CPV, que é o custo por venda. Então, nós temos aqui um aumento no custo por venda, e isso para nós é negativo, porque significa que para a venda desse minério eu estou gastando mais. Não só esse gasto ele está refletido, por exemplo, em transporte, outras coisas assim. A gente está falando em questões administrativas, pessoal, comissionamento, documentação e tudo mais. Então, isso é importante a gente notar que houve esse aumento aqui, e eles colocam que é pelo maior volume de vendas verificado no período. Então, se eu estou vendendo mais, os corretores ali, as pessoas, elas acabam trabalhando mais e você tem um valor efetivamente maior. Então, de uma certa medida, é bom que haja esse aumento, mas é sempre importante ficar de olho, ligando sempre se o volume de aumento aqui do CPV está relacionado com o aumento de vendas ou não. Seguindo aqui para os próximos slides, nós temos o EBITDA ajustado. Como eu sempre falo em diversos vídeos, e aqui eu vou repetir mais uma vez, pelo menos a minha visão, só para que você tenha a ciência disso. O EBITDA, para mim, ele não é um indicador interessante na hora da gente analisar lucro, porque o EBITDA está falando dos ganhos antes de impostos, juros, depreciações e amortizações. Ou seja, se você não for banco e você não for governo, o EBITDA para você não te interessa. Afinal de contas, o que interessa realmente para nós é o lucro líquido e a margem líquida. O EBITDA, dificilmente nós temos uma utilização, pelo menos na minha visão, uma utilização razoável, a não ser quando a gente está falando sobre EV/EBITDA dividido pelo passivo da empresa. Aí sim nós temos efetivamente o valor certo, porque muito do passivo da empresa está ligado com tributos e com empréstimos que essa empresa faz para ela poder pagar ali as suas operações. Então, fora esse indicador, eu particularmente não gosto muito de EBITDA, mas nós temos aqui que o EBITDA ficou em 1.785 bilhões de reais. Nós temos aqui algumas questões relacionadas a investimento também. Eu acho importante sabermos que a Semin ela fez a compra da usina hidrelétrica de Quebra-Queixo e, consequentemente, os seus resultados de 2023, eles vão ser muito impactados pelo não consumo ali, ou pelo não dispêndio de dinheiro, pelo consumo de energia, porque quando você compra a usina, você acaba transportando dinheiro para dentro da empresa no médio e longo prazo, porque aquela usina ela vai se pagar conforme você for utilizando a eletricidade e não for pagar. E além disso, já há contratos dentro da hidrelétrica de Quebra-Queixo para que
as pessoas que continuam consumindo aquela energia, a população, outras indústrias, eles estão comprando energia de dentro da Semin, dessa usina. Então é interessante você saber que é mais uma fonte de renda e uma redução de custos dentro da empresa. Aqui eu tenho o cronograma de amortização, como eu falei para vocês. No relatório passado eles estavam aqui na casa de 9 bilhões, hoje ele já tem bastante menos, mas olha só como é interessante. Para o curto prazo nós não temos nenhuma dívida acima de 1 bilhão, então nós temos pelo menos aqui até 2030 um caixa muito robusto para pagar tudo isso. E claro, a empresa ela vai continuar trazendo uma geração de caixa muito grande e ela tem uma política de dividendos de pagar 80 até 100% do seu lucro na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, porque a mãe de toda a CSN, que é a CSN basicamente, ela fala o seguinte: olha, eu fiz o desdobramento aqui da mineração e quero fazer também da siderurgia, quero fazer de outras também, eu quero receber os dividendos, então eu vou continuar recebendo 80 a 100%. Isso não está na política da empresa, no estatuto, no entanto, nos relatórios passados isso foi divulgado de forma ampla aqui para nós. Então, seguindo um pouco aqui, a gente pode ver a questão do fluxo de caixa, olhando efetivamente para o fluxo de caixa livre. Nós temos aqui 105 milhões de reais no fluxo de caixa livre ajustado para 2022. Aí coloca que foi positivo em 105 milhões, com aumento de capital decorrente da compensação do acréscimo do EBITDA no trimestre. Por fim, eu quero trazer vocês aqui para essa parte da realização do preço, pelo preço do valor efetivamente que vem do minério para dentro da empresa, porque eu quero trazer vocês para uma questão gráfica, mas não uma análise gráfica, uma ideia a respeito do minério de ferro para que você consiga enxergar prospectivamente, você consiga enxergar para o futuro. Indo aqui para o valor do minério, a gente tem que pegar os últimos 3 meses ali do ano passado. Então, nós vamos ver outubro, novembro e dezembro. Olhando aqui para o valor do minério, ele já chegou ali em outubro, mais ou menos dia 22, em 94 dólares. Chegou ali mais ou menos em outubro também na casa dos seus 76 dólares e encerrou mais ou menos ali dezembro perto ali dos seus 108, 110 dólares o valor do minério. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que dentro de uma média geral que nós tivemos de uma oscilação de 90, 70 e 100, o minério de ferro que a Semin conseguiu estabelecer está aqui na casa dos seus 68 reais e isso está aqui refletido também no valor geral do minério, o valor médio do minério que eles conseguiram negociar, que está na casa dos 99 dólares. Então, eu acho isso muito interessante, afinal de contas, aqui a gente tem exposição a dólar, porque a gente vende uma commodity em dólar, e nós temos uma flutuação desse valor no mercado, mas essa flutuação ela é interessante para que você consiga fazer uma entrada na empresa. Por exemplo, quando lá em Dalian eles dizem que o minério caiu 3, 4, 10% no dia, aí você consegue entrar na empresa, mas é interessante você notar que de vez em quando a empresa vê que o minério está muito depreciado, ela não vende, ela aumenta seus estoques, e quando o preço voltar para algo que ela enxergue como razoável, ela volta sim a fazer venda, porque a gente tem sempre um equilíbrio entre demanda e oferta. Então, se o valor está muito baixo, o valor, consequentemente, ali do minério, ele acaba subindo. Agora, se você tem uma sobredemanda ou você tem uma sobreoferta, os preços vão oscilando conforme as coisas elas vão alterando. E, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês. Esses são os resultados aqui da Semin. É uma empresa que tem sim mostrado que é uma boa pagadora de dividendos, tem uma estratégia boa de crescimento, e eu particularmente ando bastante confiante com os resultados da empresa e a maneira com a qual ela está sendo gerida. Eu particularmente ainda não sei se eu vou incluí-la na minha carteira de investimentos. Eu tenho estudado bastante essa empresa, fico receoso de entrar em determinados momentos, fico pensando em toda a questão da China, porque muito do minério é levado para lá, e nós temos essa reabertura da China, mas eu também fico em dúvida a respeito se esse minério é muito voltado para a construção ou se ele é mais para a indústria. E olhando ali para os dados, a gente tem uma mescla entre esses dois fatores. Então, eu hoje não consigo enxergar tão eficazmente que a Semin ela seja uma empresa para dentro do meu portfólio, considerando que eu hoje não consigo cravar com certeza que toda essa demanda chinesa represada ela vai efetivamente se transformar em lucro para a Semin. Mas eu particularmente enxergo que para uma empresa que tem fluxo de caixa livre e uma possibilidade de pagar dividendos de uma forma tão robusta, eu enxergaria essa empresa como uma potencial pagadora de dividendos que você deve considerar pelo menos o estudo para colocar na sua carteira, ou saber que existe essa empresa, saber como que ela funciona, para que você acompanhe o mercado e tenha assim uma noção efetivamente de como as coisas estão acontecendo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, é muito importante a sua presença aqui comigo. E por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!